Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos do Direito Sistêmico. E este grupo está lendo no momento o livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. E hoje nós temos um encontro especial. Este ano o grupo completou 9 anos, desde 2016, 26 de julho, que esse grupo se reúne, de forma voluntária. E aí é motivo para a gente comemorar. E um encontro especial que nós convidamos algumas pessoas especiais, que foram quem iniciaram esse movimento. Convidamos o Hamilton, e hoje ele está representado pela Alice, que ele não pôde participar. Estamos aqui com a Larissa, com a Alice, com o professor Renato, com o Oswaldo, Marcos Castro, Renê, a nossa querida Cleusa, que hoje são os orientadores do momento. Convidamos também Manuela, Matheus Santos, que no momento ainda não estão conosco. Esse grupo, ele é, então, desde 2016, de forma voluntária, e aí esse encontro foi proposto para a gente agradecer a quem iniciou esse movimento, uma forma também da gente honrar e de mostrar a importância que é da gente ter esse estudo continuado, né? Que nós, como os multiplicadores, desse conhecimento, o quanto é importante a gente estar embasado, né? Com as raízes, e é uma forma de quem é mais novo no grupo, conhecer as origens desse grupo, né? Da onde que veio. Nasceu no direito sistêmico com uma ideia do Hamilton e contou com a ajuda da Alice, e que foi se expandindo por várias áreas. Eu considero que é um grupo que é um conhecimento para a vida. Nós já lemos 14 livros, livros do Bert, livros da Sophie Hellinger, livros do professor Renato, do Dr. Sami, e esperamos ler muito mais. Antes de começar a falar um pouquinho mais, só queria dar um recadinho que no fim do mês agora, 29 e 30 de agosto, nós temos o congresso, o terceiro congresso do IBCF. Então, quem quiser informações, consegue através do perfil do IBCF no Instagram. Para quem, de repente, vai estar assistindo essa gravação pela primeira vez ou está participando do grupo pela primeira vez, os nossos encontros eles acontecem todas as terças, sempre no mesmo horário, às 20h20 a sala já está aberta e sempre através do mesmo link. Informações sobre isso é através do perfil Leituras Sistêmicas no Instagram. E aí, eu queria ler algo que quando essa ideia surgiu, e quando foi se aproximando, eu lembrei de uma passagem do livro que o Bert, da autobiografia dele, no final, ele falou sobre põe em ordem a tua casa. E aí eu vou ler rapidinho. Então ele fala assim: ó, organiza a tua casa para que possa partir sem que alguém espere algo de você. A organiza para que algo que deve e precisa continuar depois de você. Põe em ordem de modo que você não tenha que se preocupar com isso. A casa em ordem permanece habitada e recebe novos moradores. Existe porque é posta em ordem com amor e porque se destina ao futuro e serve à vida e ao amor. É posta em ordem e fica pronta para o novo que virá. E para mim, esse é esse grupo. Então, nós tivemos as pessoas que iniciaram esse movimento, pessoas que não fazem mais parte, né? Alguns que acompanham a gente só pelas gravações, mas que eu sinto que esse grupo está tão em ordem e as raízes dele são tão fortes que o grupo permanece e ele cresce respeitando a sua origem. E de alguma forma está servindo para algo maior. Então é isso. Eu gostaria de estar passando a palavra, então passar a palavra para a Alice, depois, na sequência, passando para o professor Renato e a gente ir passando para os convidados, né? E depois a gente vê se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, se surgir algum tema, tá bom? Então, ó, estou passando o bastãozinho para você, Alice. E muito Uhum. obrigada. Recebo e agradeço. Que coisa linda saber que
uma iniciativa que começou, a gente estava conversando, né? Começou com um convite do Hamilton para a gente tentar construir um projeto de lei sistêmica. E naquela época, nos primórdios do Zoom, nem era moda a Zoom, né? A gente nem tinha pensado que a pandemia viria e ia tornar tudo online. Eu falei, Hamilton, e se a gente fizesse alguma coisa coletiva, chamasse todo mundo para a gente estudar essa ideia, né? De fazer um grupo de estudo para um projeto de uma lei sistêmica. E a ideia inicial era essa. E nesse primeiro encontro, até o primeiro encontro tem um slide explicando como que seriam os grupos de estudo, os grupos de trabalho e tal, imaginando uma coisa quase acadêmica, assim. Veio a ideia de começar com uma leitura. E daí, no segundo encontro, eu não me lembro, acho que foi o Hamilton mesmo que convidou o Renato para que ele pudesse orientar essa leitura. E no segundo encontro a gente já começou com a leitura. E aqui estamos nós, 9 anos depois. E quanta coisa aconteceu. Eu, essa semana, revendo alguns vídeos, assim, vi falas minhas, falas, leituras e passagens. É, é uma honra poder fazer parte e saber que esse grupo se mantém tanto tempo. E reitero aqui o convite e a ideia da gente se encontrar o ano que vem, comemorar a boda de 10 anos presencialmente. Eu agradeço muito. Olha, quanta gente, que saudade. Me sinto num encontro de turma vendo vocês. Renato, te entrego a palavra, você que foi nosso primeiro orientador. Foi isso mesmo, Alice. Eu recebi o convite do Hamilton, quando ele veio, me contou sobre um grupo de estudo e me perguntou se eu poderia estar no grupo, né? Nossa, eu fiquei super feliz. Eu achei uma iniciativa incrível, incrível. E para minha surpresa, acho que eu até nem te conhecia nessa época. Eu fiquei te Não. conhecendo você através aqui do grupo. E quando Aham. eu entrei, eu vi tudo tão organizado, tudo funcionando. Eu me senti num lugar muito especial. E então eu não só me senti muito honrado, mas eu devo confessar que foi um espaço de muito aprendizado. Eu nunca participei muito de grupos de estudo e muito menos nesse lugar onde era dado a mim a possibilidade de compartilhar, né, a minha compreensão sobre aquilo que a gente lia, os vários livros que a gente leu. Então, antes de mais nada, eu devo reconhecer que para mim foi um presente e um lugar de muito aprendizado, porque com certeza eu era confrontado às vezes com as perguntas e com aquilo que estava escrito, a encontrar às vezes uma outra forma de comunicar aquilo ou de usar uma outra linguagem. Eu lembro que na época às vezes, não sei se pelas traduções, na época, né? Eu não sei se hoje ainda funciona assim. Não sei se pela tradução, ou não sei se pela forma como as coisas eram escritas, às vezes as pessoas tinham dificuldade de entender o que que o Bert queria realmente dizer com aquilo que estava escrito. E então revisar isso com todos, né, e especialmente as perguntas, as dúvidas, isso foi uma coisa riquíssima para mim, que eu me sinto mais tendo recebido do que dado nessa situação. E isso se cumpriu por um bom tempo. E aí, através disso, também conheci muitas pessoas. Era um momento sempre muito agradável para mim estar com vocês, né? A Larissa sempre junto, ajudando muito com todas as histórias, né? A Alice, essa pessoa incrível. E o que falar do Hamilton, né? Essa generosidade, essa iniciativa e que pôs algo em movimento e confiou plenamente nesse movimento, onde não precisava estar ali, onde ele nem está aqui, mas não temos como não reconhecer, né, que essa iniciativa dele foi uma grande iniciativa que deu muitos frutos, frutos esses que perduram por 9 anos e continua viva essa força, essa energia de troca, né?
E tão maravilhoso que outras pessoas puderam vir depois e também compartilhar, né? O Marcos, o Renê, o Oswaldo, né? A Creuza. Então, assim, é tão lindo ver como esse movimento se manifesta, como ocorre um movimento natural de pessoas se dispondo a isso e como isso tem uma função, porque só permanece aquilo que é útil, só permanece aquilo que está a serviço de fato e que contribui, acrescenta e é necessário. Então, esse grupo só existe por todo esse tempo porque ele se torna um lugar, uma fonte de troca de conhecimento, de expansão. Caso isso não fosse importante, ou caso isso não fosse necessário, isso teria cumprido o seu período e, naturalmente, teria se recolhido para a imensidão da vida. Professor, travou? Vocês estão me ouvindo? Uma fonte de troca, uma fonte de evolução. Então, energeticamente, um grupo que perdura tantos anos com essa consistência cumpre uma função nesse campo sistêmico, cumpre uma função para o universo do conhecimento das constelações, para tudo isso que o Bert deixou. Então, eu não tenho dúvida que, silenciosamente, isso é uma raiz profunda que se mantém muito viva, inteira e contribuindo para construir, solidificar e preservar e perpetuar todo esse conhecimento. E fazer parte disso, né, mais intensamente numa época e hoje mais de coração, um pouco distante. Estou também, dentro do possível, sempre acompanhando, a Dilene sempre postando coisas. Eu adoro ver isso. Então, assim, é uma honra saber que eu, assim como todos vocês, fazem parte e contribuem para essa sustentação, para essa toda árvore, para ela continuar crescendo, as raízes têm que continuar se aprofundando. Caso contrário, só crescer sem as raízes se aprofundar não tem sustentação. E eu vejo que esse grupo ele cumpriu, cumpre e cumprirá um papel extremamente importante dentro dessa dimensão. Portanto, eu olho especialmente para as pessoas que tiveram iniciativa e se dispuseram a estar ali nessa construção, seja na tecnologia, seja na organização, né? A Alice, a Larissa, o Hamilton, eu só posso agradecer o convite e falar que a iniciativa de vocês e o trabalho de vocês é um sucesso, útil e necessário. Obrigado, gente. Obrigado. Então, eu não sei agora quem que vai falar, eu acho que eu deixo para a Helena conduzir isso, Larissa? ou a Larissa. A Então, Larissa, tá. com É. certeza. Boa noite para todo mundo. Eu estou tão feliz de estar aqui de volta, gente. Parece que o tempo parou e estamos juntos novamente. Eu encontrei o grupo por acaso no YouTube e foi numa época que eu estava começando a me interessar pelo direito sistêmico, pelas constelações, e esse grupo para mim foi um espaço de muito acolhimento e muita amorosidade. Então, nas leituras eu aprendi muito, e então o Hamilton e a Alice me convidaram para ficar ali na mediação e eu aceitei. E como eu cresci, né, nesse tempo, assim, servindo ao grupo, conhecendo pessoas e acompanhando aqui as leituras, e é muito bom ver aqui um monte de rostinho conhecido daquela época. E como a Alice lembrou, a gente nem imaginava que ia ter pandemia, e e como o grupo organizou, como a Alice e o Hamilton pensaram na estruturação, a ferramenta, o Zoom, tudo que a gente já tinha aqui, isso aqui serviu para muitos outros projetos, porque quando chegou a pandemia, como é que a gente ia se encontrar? E todo mundo lembrava, o grupo de estudo usa o Zoom, tem o Zoom. Então, além de toda a partilha que a gente vivenciava aqui
toda terça-feira é um momento de meditação coletiva. Eu pensava muito assim, o meu momento chegou, né? A minha terça-feira, o meu momentinho sagrado ali. Além de tudo isso, esse grupo também eu vejo como a maneira como ele se estruturou também pôde contribuir para a gente conseguir se organizar de outras formas, né? Quem tinha aula, enfim, a própria revolução do judiciário hoje tem vários tribunais que utilizam o Zoom, outros utilizam outras plataformas. Então, eu fico muito feliz de estar comemorando aqui esses 9 anos com vocês. Vamos organizar, vamos agitar aí esse encontro presencial nos 10 anos. Só tenho a agradecer ao Hamilton e à Alice, a todo mundo que participa do grupo, que continua organizando. As palavras do Renato fazem todo sentido, né? Uma raiz forte, né? Essa árvore cresce com força, com amorosidade, e eu sinto o mesmo amor de quando eu comecei, entrei aqui sem saber o que que era isso, o que que ia acontecer, né? E tanta resposta, tanto acolhimento que tive de vocês. Eu agradeço muito, muito, muito. Obrigada pelo convite e desejo ver ainda muitos frutos e flores aqui desse grupo. Um beijo bem grande. Helena, deixo contigo então a palavra. Oswaldo, passo para você. Nossa, uma alegria. Eu estou aqui ouvindo, né, e pensando, sabe, quando o Hamilton falou comigo, eu tinha conhecido há pouco tempo a Alice, né, e achei tão legal quando eu soube que ela, junto com ele, teve essa ideia. Eu já ouvia ela falando do Renato e da alegria dela ter conhecido. Essas são as coisas que estavam na minha cabeça. Eu também. Oswaldo, você foi meu primeiro professor de constelação, queria dizer. Pois é. E muito legal, né? E eu lembro assim que você falava as coisas do Renato, e eu também super. O Renato é uma pessoa super importante para mim, várias histórias. Um dia a gente faz uma sessão para contar várias coisas assim. Uma que eu lembro muito de nos encontros com o Bert, ele sempre muito carinhoso, eu nem conhecia quase ninguém, e ele sempre muito assim cordial, né? Mas enfim, aí eu cheguei, e para mim foi uma coisa tão interessante, porque eu sempre tive assim dentro de mim uma coisa de, puxa vida, é, algumas, algumas falas e interpretações do Hellinger, eu ficava pensando, puxa, às vezes as pessoas não estavam exatamente entendendo um ponto de vista, aquilo me deixava um pouco confuso. E nesse grupo, quando eu participei, tinha assim o René, que eu já conhecia, o Marcos, né? E aí, ouvindo o Marcos e ouvindo outras pessoas com perguntas, aquilo me alimentou nessa ideia de como que riqueza tem a gente poder ter o carinho de ouvindo, né? No início, o Renato, que é um craque nisso, é, e a gente vê essas diferentes, às vezes, perspectivas de uma mesma fala, o Falas do Sami, e aquilo para mim foi um bálsamo. Eu, infelizmente, acabei depois tendo que acompanhar muito o não ao vivo, né? Mas sempre vendo, porque eu acabei também não fazendo leitura, mas eu faço também umas atividades semanais há muito tempo, né? E recentemente que a Helena até me falou assim, terça-feira tem o grupo, né? Que é o que me toquei que eu tô. Aí eu falei, vou trocar tudo para quarta-feira para poder voltar, né? E aí surgiu essa ideia para mim. Estou super feliz de estar aqui, vendo pessoas que fazia tempo que eu não via e pessoas que eu vejo sempre, de vez em quando, pelo menos a Cidinha, a Larissa, que ficou um tempão assim, que era craque, que deixava tudo ajeitado lá no início. E, e sempre na memória essa essa coisa do Dr. Hamilton, né, que ele soltou, né, o Renato falou uma coisa hoje assim, aquilo ele soltou e teve uma tranquilidade de que isso ia seguir, né? Acho ótimo que a gente possa fazer os 10 anos, é, o ano que vem, que a gente encontre um bom caminho.
para a gente, um lugar para a gente poder se ver, vai ser muito legal. E estou super feliz de estar aqui, honrado da minha pequena participação e feliz de ver pessoas que há tempo eu não enxergava. E as lembranças, para mim, muito vivas eu lembro da Alice nas aulas comentando do Renato, porque o Renato, eu também era fã do Renato, então é muito legal. E, e é isso, gente. Estou muito, muito contente aqui. A pessoa com quem eu sempre encontro, que é o René, né? Que é um parceiro aí de longa data. E Cidinha, que eu vejo sempre. E muito feliz de olhar para todos vocês, hein? Muito obrigado. E é isso, Helena. Fiquei feliz que você lembrou de me ligar. Eu ia passar batido nisso se você não fala. Muito obrigado. Eu que agradeço. Renê, agora a bola está contigo, Renê. Maravilha. Bom, vou, vou fazer quase que das palavras da Larissa as minhas, né? Começou com esse movimento, posso dizer que sim, estava lá num dos primeiros com o professor Renato, aquela sala cheia de Zoom, inclusive essa organização, né, de ter uma sala de Zoom para isso, né, e que a Helena aí continua seguindo com essa organização que já foi da Larissa, quer dizer, foi passando também essa esse como que você falou aí, Helena? Pau, O o bastão. bastão, desculpa, esse bastão, né? É uma palavra mais adequada. Foi passando esse bastão, a parte técnica, a parte de comunicação, a de Helena no marketing, a parte da reflexão, sempre tinha alguém para levar esses livros adiante, trazer também autores, escritores nacionais, né? Os livros do professor Renato, os livros do Sami Storch, junto com Daniela Migliari. Quer dizer, isso foi ampliando bastante o nosso campo, né? E o professor Renato falou uma coisa que eu também percebi. Você volta para o livro do Hellinger e você lê aquilo lá, você fala, mas peraí, eu já li esse livro, eu não lembro de ter lido isso. Você está revisitando e de uma outra forma. E aí, às vezes, com a prática, com a experiência, você fala, nossa, eu não lembro de ter lido isso aqui, mas eu vivi isso aqui no campo, né? Então, isso vai enriquecendo muito as perguntas, né, que os colegas vão trazendo, as reflexões que os colegas vão trazendo, os afetos, fazem a gente relembrar aquilo que o Hellinger sempre falava do estudo contínuo, né? Ah, você acha que você entendeu a constelação familiar? Então, falta muito chão ainda, né? Volta mais um pouco, né? As ordens do amor não são algo que se pega, né? Que se toma, que se entende. Você se encontra com elas, você vivencia elas. E nós podemos dizer que a gente vivencia isso sempre no grupo, né? E vou passar a palavra para o Marcos Castro, né, com quem eu pude bater bola durante muito tempo. Né? Teve um tempo aí, Oswaldo, Marcos e eu. Aí o Oswaldo saiu, ficou Marcos e eu. E aí o Marcos também passou a bola para a Cleusa. E assim, Marcos, eu não quero direcionar isso, mas assim, aquela tua fala ontem na live sobre aquela tua vivência com Bert Hellinger, do olhar dele foi tão bonita, eu acho que seria muito rico para essa turma aqui ouvir aquilo que você contou ontem, né? Só dando um spoiler aí. Marcos. Muito boa noite, obrigado, Renê, pela palavra aí. E nossa, eu estou muito feliz também de estar aqui e vendo o Renato, né? Todo o pessoal começou porque eu lembro do primeiro encontro, assim, porque Renato era assim para mim uma euforia de que nossa, o Renato, ele vai se dispor a dar uma aula pra gente. Eu não sabia como isso ia continuar, não tinha isso assim, né? E a gente estava naquele movimento assim da constelação familiar, naquela expansão, né, aquela primeira turma de direito sistêmico, né, pós-graduação e logo se esgotou. Então, Renato, foi tão importante assim, eu me lembro desse primeiro encontro, né? E a gente foi caminhando, caminhando,
E eu não me lembro o dia que chegou algum convite assim, Marcos, você pode estar conosco. Eu falei, espera aí, como assim? Eu estar lá, assim, né? Aí a Larissa, que estava sempre junto, às vezes depois dos nossos encontros, assim, eu mandava mensagem para ela, porque eu suava na cadeira aqui, né? Porque eu falei assim, o que que eu vou fazer, né? Como é isso? Eu só posso oferecer, assim, de fato, aquilo que eu aprendi com o Bert lá, que é essa presença, essa abertura, essa disponibilidade, essa vontade de crescer juntos, assim, sabe? E foi assim que eu, pelo menos, vim. E aí, estar nos grupos era realmente um constante aprendizado, assim, crescimento, né? As perguntas. Agora, eu tenho que confessar, né, Renato, que assim, a gente tinha um combinado que as perguntas difíceis ficavam por René. Então, cada vez que alguém iria fazer uma pergunta, ela olha, pergunta difícil, vocês deixam para os próximos encontros. Então, meus queridos, eu agradeço muito aí essa oportunidade, Alice, Hamilton, assim, todos que caminharam conosco, os livros que a gente leu, a gente deu muita risada aqui também, a gente se emocionou junto, né? Às vezes, depois do nosso encontro, assim, falava, René, então, não lemos nenhuma página hoje. E era tão profundo esse momento, assim, esse compartilhar, esse estar juntos, esse vivenciar juntos com o outro, né? E ter esse espaço aqui também para isso, nessa novidade que foi lá atrás o Zoom. Depois a gente fazia até festa pelo Zoom na pandemia, né? Tomava vinho pelo Zoom, fazia tudo isso. E nós vivenciamos isso assim juntos, assim. Então, muito obrigado. O Renê lembrou um pouco, e aí eu lembro também, assim, Renato, sobre aquele livro que a Sophie publicou em memória, do Bert. E Sim. aí eu não sabia que aquela gravação que ela havia pedido para nós, para a gente fazer na Alemanha, ia se transformar em trechos desse livro. Para mim era uma gravação. Não sei se você sabia que tinha essa intenção. Mas depois, quando veio o livro, várias pessoas falaram justamente do olhar do Bert Hellinger. Então, assim, o quanto o olhar do Bert Hellinger nos tocava, nos transformava, nos movimentava. E aí ontem eu compartilhei uma experiência que em algum momento, assim, na Alemanha, né, a gente tinha aquele grande seminário, mas nós tínhamos outros seminários menores. A propósito, teve uma vez, acho que a primeira vez que eu fui para a Alemanha, o Renato estava lá. E aí foi muito engraçado, assim, que em algum momento falou assim: olha, vocês vão se dividir em grupos. Eu estava bem perto do Renato, assim. Aí eu falei, nossa, eu não vou fazer com ele porque eu não vou entender nada do que ele vai dizer, né? Porque eu olhava o Renato assim, ele estava tão lá no campo, assim, que eu achei que ele fosse ali, sabe? Dali. E aí acabei não Alemão. fazendo. E o Renato tinha uma barba um pouco maior, assim, não era, Renato? Um pouquinho, assim. Sim. Uma barba mais comprida, assim, falei, nossa, eu não vou entender nada com ele, eu vou tentar fazer com algum brasileiro. E era o Renato que estava ali do lado. Então, assim, tantas experiências, né, que vivenciamos juntos, que depois esse grupo também fortaleceu e a gente viajou juntos para a Alemanha. E dentre esses seminários, a riqueza que alguns tiveram a oportunidade de fazer seminário de supervisão com o Bert Hellinger me marcou muito, assim, né, um desses seminários, porque eu fui fazer uma pergunta, né, para o Hellinger, assim, e nós sabemos, assim, o Hellinger é sempre muito assertivo, e nesse momento antes da pergunta, ele falava assim, justamente assim, de onde vem essa força das constelações? E ele usava esse termo, né, essa força eterna, superior. E naquele momento, quando eu estava lá, quando ele dizia sobre essa fonte eterna, superior, assim, isso invadia meu coração, assim, me tocava fortemente, né? Mas antes disso, a professora Angélica também falou sobre direção. E eu sentia assim que eu podia experimentar isso, mas eu não tinha direcionamento algum. Para onde isso me leva? Né? Que direção isso me leva? E eu fui perguntar algo nesse sentido para o Bert Hellinger. E só que vieram umas pessoas antes de mim. Para quem não sabe a dinâmica, ela assim, tem algumas cadeiras, né, umas 4, 5 cadeiras, ele convida algumas pessoas. Eu fui um dos últimos. Então você fica sentado na cadeira, aquele que está ao lado faz a pergunta, depois você vai trocando de cadeira, assim, né? E seu coração vai batendo mais forte à medida que você vai chegando mais próximo. E os três, assim, que vieram antes, o Hellinger, assim, o primeiro que chegou, ele falou assim: volte para o seu lugar. Então você já respira, você muda de cadeira, você vai chegar mais próximo. O segundo, ele disse algo como assim: deixe de jogo. Você troca de cadeira. O terceiro, ele disse assim: a minha resposta é não.
e a pessoa foi sentar. Então vocês imaginam como estava eu agora, queria sentar na cadeira ao lado, não é? E a minha pergunta era justamente assim, algo nesse sentido, mas na hora você nem sabe como formular direito. E eu olhei para o Hellinger e falei sobre que essa fonte eterna, de onde ele dizia, né, isso me tocava, mas que eu não tinha direcionamento, eu não sabia qual era a direção que eu deveria tomar. E eu me lembro que o Hellinger começou assim dizendo, olhou bem assim, né, para mim, e ele falou assim: "Agora eu me retiro". Nossa, agora eu vou levar, né, também. E ele disse assim: "Agora eu me retiro por um lugar de outras forças". E de fato ele se recolheu, ele olhou, fechou os olhos e nós ficamos juntos ali um tempo. Depois de um tempo, assim, que foi um tempo longo para mim, não é? Ele abriu os olhos e ele olhou profundamente nos meus olhos e nós ficamos nos olhando. E aí ele me disse algo assim, né, para a vida. E depois que ele me disse esse algo assim, ele estendeu a mão e eu simplesmente segui. E naquele momento, assim, quando estava ali junto, não é? Ele disse algo que foi tão precioso para mim, assim. Eu confesso que eu não entendi, não é? Eu não entendi aquilo, mas eu sentia que algo realmente tinha me tocado e entrado em movimento. E eu só pensava assim, nossa, como ele foi longe, como ele foi longe, né? Porque era possível assim experimentar isso dele assim. E depois de algum tempo eu fui percebendo assim, nossa, como o Bert também me levou longe nesse momento. E quantas vezes dentro da constelação familiar dentro desses nossos encontros, a gente percebe assim, que algo nos toca e talvez eu nem compreenda naquele instante, mas que depois vai, se ajeitando dentro de nós, vai se assentando, talvez aquilo que incomodava já não incomode tanto, e aquilo vai encontrando um caminho. Então, assim, eu sou muito grato mesmo, assim, por esse encontro com a constelação familiar, por esse encontro com o Bert Hellinger e pela oportunidade, assim, de compartilhar com vocês aqui nesse grupo, né? Porque o que eu pude realmente compartilhar e oferecer foi isso, assim, a gente poder estar juntos e vivenciar, ter esse momento juntos e seguir, assim, com pessoas que realmente foram muito generosas comigo. Eu agradeço mesmo cada um de vocês e fico muito feliz e já estou torcendo pelo nosso encontro de 10 anos. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. E aí, Helena, eu passo de novo para você, que você vai comandando aí. Obrigada, Marcos. Cleusa, eu passo para você a palavra. Nossa, eu estou muito emocionada de estar aqui, né? Tipo assim, tanta gente maravilhosa que passou pelo meu caminho, né? Eu me lembro do meu encontro pessoal com a Larissa num banheiro, né? Eu só conhecia a Larissa na tela, e de repente, num restaurante, a Larissa, Cleusa, né? Coisas assim muito emocionantes aconteceram nesse tempo, né? E assim, ter encontrado esse grupo, para mim, foi um presente maravilhoso, porque eu me sentia muito sozinha, lendo sozinha os livros do Bert. E quando eu encontrei o grupo, a primeira vez que eu entrei, tipo assim, vou ver como que é. Então, aquela coisa, então, eu entrei para ver como que era. Na hora que eu participei da reunião, eu disse, nossa, é isso que estava faltando, né? É isso que eu preciso para ter estímulo para continuar estudando. Porque a constelação familiar na minha vida foi um presente, né? Algo que eu fui levada, tipo assim, não foi racional, eu fui arrastada depois de um workshop que eu participei com o Regis, o Reginaldo Teixeira Coelho, aqui em Santos. Aquilo me tocou tanto que eu nunca mais parei, né? E eu tenho uma vida profissional completamente diferente. Eu fui fazer a formação pensando, mas o que que eu vou fazer com isso? Né? Atrás do balcão de uma farmácia, o que que eu vou fazer com essa coisa? Mas, independente de saber o que que eu ia fazer, algo me impulsionava e eu fui. E em 2005, quando o Bert veio em Belo Horizonte, para mim assim foi um momento mágico ter ido conhecer o Bert pessoalmente. E foi nessa época que eu conheci o Renato. E tem uma cena que me marcou muito nesse evento lá em Belo Horizonte. O Bert estava
atendendo uma pessoa e ele teve que fazer um renascimento. Daí ele falou, Renato, me ajuda, né? E o Renato, que estava na plateia, subiu no palco e foi lá ajudar o Beth, né? Disse, nossa, né, tem mais alguém aqui. Então, assim, e depois ter tido a oportunidade de fazer com ele aquelas 2 semanas de aprofundamento lá em Águas de Lindóia, que também foi muita vivência, muita experiência, muito mágico. Então, assim, para mim, constelação foi um caminho de vida. Eu não fui estudar como profissão, para mudar de área, nada. Eu fui estudar para, sei lá, suprir algo que faltava internamente, né? E esse grupo, para mim, foi um presente. E tá podendo colaborar nesse momento, né? Me sinto super honrada com o convite do Hamilton. Sou super grata, né, por essas oportunidades, né? Então, assim, eu estou aqui a serviço, não sei mais do que ninguém, né, que está no grupo, mas a gente tem caminhado junto. Esse caminhar eu acho assim, extremamente importante, né? Então, assim, estar aqui com vocês é um presente, vocês foram presentes na minha vida, né? Ver a Alice tendo filhos e à frente do grupo com bebê pequeno, Era lindo. nossa, maravilhosa, Alice. Assim, eu sou extremamente grata a vocês, grata mesmo, né? Então, assim, nesse momento, só agradecimento ao Hamilton, a você e a todos os outros que fizeram parte, né? E me colocar a serviço da gente manter essa raiz, de continuar respeitando os que vieram antes da gente e de continuar fortalecendo nesse conhecimento maravilhoso que o Bert trouxe para a gente. E está deixando para quem vier depois essa força desse olhar que o Marcos está falando, né? Porque nós tivemos oportunidade de estar diante desse olhar. Os que vão vir depois não terão. Então, a gente tem que estar deixando esse legado, está passando essa força para eles, né? Então, assim, é isso. Tipo assim, estou super feliz de estar aqui, estou super feliz com esses nossos 9 anos, que a gente não tenha crise de 9 anos, que continuemos do jeito que sempre foi, e realmente podemos nos encontrar pessoalmente, todo mundo, para festejar os 10. Passa, Helena. Dilena, passo o bastão para você. Hã? Eu passei para Dilena. Helena. Tá bom. Obrigada. Gente, eu também estou honrada demais de estar aqui. E, assim, a Cleusa contou como ela conheceu a constelação, eu vou contar bem rapidinho. Eu conheci a constelação fazendo uma conexão em Frankfurt para Salzburg. Vinha a Simone Arrojo com um grupo de brasileiros e a minha mala ficou perdida. Junto com... Veio a Simone falar, Dilena, não tem o grupo. Aí ela olhou para mim e falou, agora você está. E aí eu fiz amizade, fui passear com o grupo, o Renato estava lá nesse dia, eu fui passear com o grupo, que eu conheci o grupo lá na Áustria. E aí, quando eu voltei para o Brasil no ano seguinte, há 12 anos atrás, eu comecei a fazer um curso com a Simone, depois fui fazer com o Renato. Aí eu conheci esse grupo porque eu vi o nome do Renato lá no YouTube. Falei, epa, o Renato está ali, eu já era aluna do Renato, já fazia as aulas com o Renato e os workshops. Aí vim. E aí me ofereci para ajudar e estou aqui na divulgação até agora, faço isso com o maior prazer. Fiquei fora de ver ao vivo durante 2 anos, por motivos pessoais, mas estou aqui firme e forte, super agradecida. E queria lembrar uma coisa, o primeiro encontro tem mais de 12.000 visualizações. Tá? Bom, E aquela metáfora que o Renato fez, para quem não viu o primeiro encontro, volta lá para ver, a do golfinho. Nossa, muitas pessoas já comentaram naquela metáfora. A constelação só acontece na hora do pulo do golfinho.
Gente, foi muito bom. E eu também, como a Cleusa e como todos, estou aqui a serviço. Obrigada. Obrigada, Devolvo para Dilene. você. Eu só vou ler o chat aqui. O Renê. Seguimos fazendo dessa forma, professor Renato. Tentamos trazer os conceitos em alemão e sua tradução ou aproximação em português. Ele comentou quando o senhor começou a falar da leitura, né? Que as pessoas liam os livros do Bert e às vezes não entendiam muito. E nós temos o privilégio, né? Um presente, né, Renê? O Renê tem o livro em alemão, então muitas vezes a gente pedia para ele ver se o que estava no alemão lá. E aí ele colocou a supervisão do Bert e uma fotinha do pessoal de 2016 em Brasília. Gente, agora é assim, ó, aproveitem, passa a palavra quem quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha. Se, qui- Helena, se quiser fazer alguma pergunta, fique à eu, vontade. Quem eu, chamou? Alice aqui. Oi, Eu queria desculpa. uma nota que é quando lá naquele começo eu não me lembro como que eu conheci o Hamilton. Eu só me lembro que foi naquele grande boom das constelações sistêmicas no judiciário. O Hamilton, eu acho que ele ainda estava em exercício da procuradoria e eu sou advogada e aí ele veio com a ideia da gente fazer um projeto de lei. Então, eu não sei se o Sam ainda está aqui, mas é, tudo isso começou por conta da ideia de trazer o olhar sistêmico para as relações jurídicas, esse foi o núcleo inicial, razão pela qual o Hamilton me chamou e eu me conectei ao Hamilton e a gente ia fazer um grupo de estudo de direito sistêmico inicialmente, né? Então, eu queria também agradecer o Sami por tudo isso, né? Porque, de alguma forma, ele também estava presente nessa energia desse núcleo criador lá 9 anos atrás. Pode abrir o microfone, doutor Sami. Então, pessoal, eu quero parabenizar vocês por tocar esse projeto, esse grupo de estudos por esse tempo todo, que é um trabalho consistente, né, de fortalecimento, como o Renato falou, de cuidar da raiz para poder estar tá forte, né, pessoalmente no trabalho. E eu conheci o Hamilton, eu já estava trabalhando com direito sistêmico e eu conheci ele num curso organizado pelo Oswaldo, lá da Conexão Sistêmica. Agora eu não lembro se foi da Mariane Frank, foi algum seminário. E Foi que da Mariane. legal. Foi da Mariane Foi, mesmo. né? Foi. Isso foi quando? Acho que 2014, por aí, né? E eu falei, que legal, você é procurador de justiça, né? Aí eu falei do meu trabalho que eu estava fazendo, do direito sistêmico. Ele falou, nossa, que legal. Aí ele aderiu. Ele, inclusive, foi o autor do primeiro artigo escrito numa publicação jurídica sobre o direito sistêmico. E deu o maior apoio, assim, desde o início, bem na pós-graduação, né, quando a gente começou a fazer, os primeiros seminários também. Eu acho que ele participou dos meus primeiros workshops antes de começar com os cursos da Hellinger. E então, gente que faz, né? Plantou sementes e deixou esse grupo aqui, né? Que legal, que legal. Estou muito feliz aí de ver alguma pessoal das antigas. E eu lembro quando começou esse trabalho que ele me falou, né, com que ele e a Alice estavam organizando o grupo de estudos de direito sistêmico. Falei, pô, que legal, só que não deu para acompanhar assim, né? Dia de ficar com a família, no meio de tantos afazeres, essa aí eu tive que abrir mão. Mas eu vira e mexe recebendo notícias e de vez em quando eu assistia também no YouTube. Então, sou grato aí pela disposição, né? O Renato, que desde o começo topou, né? Conduzir o grupo de estudos, ensinar com essa generosidade, assim, então, que tantos benefícios já promoveu para mim mesmo, na minha formação e para tanta gente, né? E para os que se seguiram aí
na leitura, na condução. E eu me sinto assim, eu não fiz nada diretamente por esse grupo, né? Mas por tratar do direito sistêmico é mais uma força também, né? O direito sistêmico ele passou por tanta coisa assim, né? Teve uma crise tão forte recentemente e agora eu tô vendo um ressurgimento, sabe? Inclusive nas OABs, tá? O pessoal tá se reanimando, tá uma nova fase, assim, que eu tô bem esperançoso, sabe? E, e às vezes a gente não. Algumas iniciativas, algumas coisas que surgem, eu confesso, vou, assim, desabafar, compartilhar umas coisas com vocês, né? Tem momentos que foram, assim, de grande divulgação do direito sistêmico. Falei, nossa, que legal! E quando eu vi o resultado, eu falei, meu Deus do céu. É que nem aquele conto zen, né, do cara que o cavalo foge, aí ele fica sem nada, aí o cavalo volta com outro cavalo, e a gente nunca sabe, né, que o tempo dirá se é bom ou se é ruim, né? Aí o filho dele quebra a perna, puxa, que tragédia, mas aí todos os jovens têm que ir para a guerra e o filho dele não vai, e aí aquilo foi bom, né? E eu tenho visto isso acontecer algumas vezes. Uma delas foi com a criação das comissões de direito sistêmico no AB. E aí a expansão do direito sistêmico, teve uns marcos, né? Reportagem do Fantástico, uma expansão assim que depois deu tanto trabalho, isso gerou tanta politicagem e tanta distorção, e que, assim, tem consequências que eu nem imaginava que poderiam ter, né? E e agora, recentemente, também teve uma situação de mudarem o nome das comissões de direito sistêmico do OAB. Tentaram mudar o nome, né? Em Brasília mudaram. E aí eu falei, putz, olha que coisa feia, né? Mas isso deu uma impulsionada para o direito sistêmico. Foi muito interessante. Porque eles tentaram, o que tentaram fazer foi apagar, né? Foi, não, direito sistêmico não está com nada. Mas isso gerou um movimento, assim, que eu acho que quem tentou mudar o nome nem imagina, claro que não imaginava, né, essa reação. Então, assim, essas coisas me fazem aprender a confiar no tempo, confiar no movimento, que é também próprio da postura do constelador, né? A gente não pode se assustar com alguma coisa que parece, e agora isso está acontecendo no campo? Não, a gente espera, confia no movimento, confia no tempo, confia no campo. E então isso está acontecendo. Enquanto isso, esse grupo aí, 9 anos, né? 9 anos com consistência, com constância. Então, parabéns para vocês, viu? Eu sinto por não ter acompanhado assim mais de perto esse trabalho, mas contem comigo no que eu puder também. Minha, contem com o meu apoio, com meus votos de longevidade aí que ainda possa render muito aprendizado, muito estudo conjunto aí. Então, fica meu abraço a todos. Helena, eu só vou entrar um pouco, né? Lembrando, né? A Adilena lembrou aqui no nosso chat, tanto o Dr. Sam Stosch quanto o professor Renato também foram pessoas que a gente leu aqui no nosso grupo. Então, Sami, a gente ficou com você mais de um ano, né? Marcos Castro e eu ficamos lendo você e você traduziu para nós muitas das coisas, muitas das dúvidas que nós tínhamos em relação a direito, mediação, constelação. A gente até tem um colega aqui, o Eurico, que nos ajudava também com outros processos aí relacionados à mediação, aos círculos de paz, né? Mas sim, você esteve muito presente no nosso grupo, né? E talvez para vocês que estão aqui hoje, aproveitar que a gente tem o Dr. Sami e o professor Renato, façam suas perguntas, né? O professor Renato, inclusive, a gente tem o volume 2 para ler agora, né? Foi lançado recentemente, está na nossa lista, professor Renato, vai chegar lá, né? Mas vamos aproveitar essas pessoas que estão aqui, o Oswaldo Santucci, o Marcos que está aqui, aproveitem e façam as perguntas difíceis para eles. Deixem eu e a Cleusa hoje em paz. Aproveitem.
favor. Alguém quer falar, gente? Fica à vontade, levantar a mãozinha, abrir o microfone. Não, eu só queria falar uma coisa do Dr. Samis, meu colega. A gente foi colega do curso de constelação organizacional, né? E ele tem esse papel de, ele foi, eu sempre tinha uma ideia assim de levar as coisas para outros campos, né? Quando a gente estava fazendo aquele curso. E ele, quando veio essa história de que ele ia trabalhar com direito, achei aquilo tão, foi um impulso, né? Que surgiu por uma, não sei, né? Uma coisa da sua própria vida, né? Que você acaba indo lá para a Bahia. E, e foi sei lá, né, uma semente que o destino colocou, meio parecido com essa história que você contou do cavalo, das coisas que vão acontecendo, né? É só lembrar que tem essa coisa também, né? Que você foi para fazer uma diferença, sei lá, levou o trabalho para um outro caminho. Foi tão interessante, né? A gente estava perto de você, tudo meio estranho, assim. Eu achei super legal, que era uma coisa do diferente que eu sempre achei bacana. Só lembrando desse detalhe. Pode abrir o microfone, Ere. Primeiro eu quero agradecer, né, a todos pelo presente, que é um presente para mim também. Eu já acompanho pelo YouTube, né, há bastante tempo, e depois eu vi a data, né, de que foi criado o grupo. Eu vi uma sincronicidade, porque eu falei assim, nossa, no dia do meu aniversário, assim como do Sami também, né, doutor Sami? Acho que foi no mesmo dia. Você nasceu dia 26 de julho também, parece. 26 de julho. Isso. É um presente. Assim, eu tô vendo a Creuza falar do presente, né? É um presente para mim também. Muito obrigada a todos. E eu tenho uma pergunta para fazer, uma dúvida que eu tenho, com relação a essa energia do campo. Eu assisto de vez em quando alguns seminários do Bert, né? Pelo YouTube também. E vejo aquela energia que quando se formava um campo ali, ele com a pessoa, é tão forte, né? E quando você vai assistir outras constelações com outras pessoas, né? No presencial, tem pessoas que têm parece que tem uma energia, um campo maior e outras um campo menor. Não sei, eu queria entender isso. E com o Bert, eu vejo que é muito forte, né? Essa questão da atuação, da representação e de tudo que cada um, né, sentiu, né, na presença dele. Tem essa diferença, sim? Tem pessoas que abrem um campo mais forte, assim como eu acredito que o Bert tinha, essa, né, esse olhar também, e essa firmeza, essa energia forte. Entenderam? Acho que é isso. Professor, poderia fazer a honra? Renato, Eu, vai falar? eu, É essa? claro, com prazer. Ere, né? É isso é o nome dela? Ere? Isso. É, Erenice, mas todos me chamam de Eri. certo. Ere, a sua pergunta é extremamente importante e reflete uma sensibilidade sua muito grande de perceber como existem forças diferentes nos diferentes campos que são trabalhados. Então, antes de mais nada, eu preciso reconhecer que é muito sensível da sua parte perceber que o campo ele não se abre da mesma forma em todos os lugares ou com todos os consteladores. Então, essa sua percepção é correta e realmente a profundidade e a dimensão que o campo se manifesta está totalmente ligado à abertura e à profundidade do constelador. O que significa isso? Significa, quando o Bert começou esse trabalho, ele trabalhava dentro de uma dimensão. E dessa dimensão, ele contemplava no olhar dele não só o indivíduo, mas a família da pessoa.
E o olhar dele ia para 3, 4 gerações. Então, o campo, ele permanecia restrito a essa dimensão, porque era para onde ele direcionava o olhar dele. Com o passar do tempo, rapidamente, ele percebeu que o olhar dele estava muito limitado a essas 3 ou 4 gerações. Ele falava, eu sou da época, que o Bert falava que as questões sistêmicas elas atuavam apenas por 3 ou 4 gerações, de 3 ou 4 gerações para cá, e que depois de 4 gerações, essas questões da família não tinham reflexo no presente na vida das pessoas. Então, eu sou dessa época, certo? Enfim. Aí, logo em seguida, ele mudou. Ele percebeu que não, que essa afirmação era um olhar muito limitado e, portanto, ele limitava o campo com esse olhar. E aí ele viu que as questões eram muito mais complexas, mas para isso ele teve que ampliar o seu olhar para essas outras dimensões. E quando ele ampliou o olhar dele para essas outras dimensões, grande parte das pessoas que acompanhavam ele, inclusive que na época acompanhava ele no Brasil, todas elas abandonaram ele. As pessoas não conseguiam entender qual dimensão que ele estava olhando e as pessoas também não ficavam de acordo com isso. Então, assim, quando ele ampliou esse movimento do olhar dele, ele também mudou um pouco o nome da constelação e ele começou a chamar de movimentos da alma. Porque ele percebeu que não era só 3 ou 4 gerações, eram muitas gerações. E mais que isso, ele começou a perceber que não era só o campo da família, existia outros campos que também podiam gerar questões sistêmicas. Por exemplo, o campo religioso, campo étnico, campo imigratório, né, o campo profissional. Então, ele percebeu que o olhar dele influenciava profundamente a dimensão que o campo se refletia. Então, o que você vê hoje, por exemplo, assistindo muitos consteladores, muitas pessoas permanecem ainda naquele campo só da família. Muita constelador hoje não aceita entrar em outras dimensões e, portanto, não amplia o seu olhar para outras dimensões. E, portanto, você vai sentir nessas pessoas que o campo ele fica mais estreito, ele fica mais reduzido, ele não tem a força ou a profundidade que tem outros consteladores que se abrem para outras dimensões. Então, a sua percepção é perfeita. E então, quem determina a profundidade e a dimensão que o campo se abre é o constelador, porque é ele que vai, através da sua atitude, dar espaço para se manifestar aquilo que for necessário, mas tudo isso dentro das suas crenças, dentro das suas limitações e diante das suas percepções. Então, uma pessoa que não tem abertura para essas outras dimensões, isso não se mostra. E se mostra, a pessoa não vê, ela não aceita, porque o olhar dela não contempla, ela exclui dimensões de dentro do seu olhar. E, portanto, ela traz o trabalho mais para a superfície. Não se trata de certo ou de errado, só que se trata de dimensões diferentes de atuação. Então não é certo ou errado. Não tem que ser aqui ou lá, ou tem que ser nessa dimensão, ou tem que ser. Não, cada um trabalha onde dá conta, cada um trabalha dentro do seu limite e não existe certo ou errado. Obrigado pela pergunta, muito importante, Ere. Eu quero falar um outro aspecto disso, né, que o Renato falou, concordo, né, da abertura para as dimensões que a constelação traz, né? E tem um outro aspecto que é a concordância com aquilo que se mostra. Então, o campo, ele é profundo por si só, mas o que se mostra depende do espaço que o facilitador permite também. Então, tem pessoas que querem controlar a constelação, ou tem medo do que se mostra, ou não está de acordo com algo que possa se mostrar, e o campo, ele respeita isso também. E aí se mantém num nível que o constelador permite. E às vezes a constelação mostra algo novo, assim, algo estranho, e,
E para permitir que esse novo se mostre, a gente tem que estar de acordo com o novo, de acordo com o que a gente não sabe, de acordo com o que a gente não controla. E isso e às vezes é forte, é profundo, às vezes assusta, às vezes rompe, quebra crenças, né, bloqueios que às vezes o próprio constelador mesmo tinha, né? Mas quando a gente se coloca de acordo com o que virá, aí abre esse espaço, a gente se contém, né? Se contém, não intervém, se mantém centrado. E o Bert era muito mestre nisso, né? Impressionante como ele se mantinha centrado assim. E eu lembro assim, uma vez uma constelação fortíssima, assim, uma catarse, foi um negócio impressionante o que aconteceu. E aí depois que acalmou e concluiu a constelação, ele falou: "Vocês viram o que eu fiz aqui? Nada." Mas isso é uma arte, não é qualquer um que tem essa capacidade de fazer nada de algo diante de algo tão profundo, né? Porque o nada é muito profundo. O nada não é brincadeira. Tem uma dimensão profunda nisso aí, né? Então, é isso. Grato aí pela oportunidade. Pode abrir seu microfone, Eurico. Boa noite a todos. Olha, dá uma passadinha bem rápida, né, na minha fala, mas não poderia passar sem compartilhar como é que eu cheguei aqui. Acho que de uma forma bem inusitada. Eu fui convidado, pelo Hamilton. A gente estava num banheiro, lavando as mãos no lavatório, e a gente estava num seminário, de constelações familiares, no Espaço Raca, em São Paulo. Aí ele me fez um convite. Eu nunca tinha ouvido falar no Zoom, né? Não conhecia nada. Cheguei no grupo para conhecer. Vamos ver como é que é. Acho que como muitas pessoas chegaram, eu cheguei para vamos ver como é que é. E aí nunca mais saí. Então, o Hamilton, a gente tem que honrar muito ele, que eu acho que ele espalhou muitas sementes, né? Eu sou uma dessas sementes, né? E eu represento uma dessas sementes que ele vivia espalhando, até nos banheiros da vida ele estava espalhando essas sementes. Então, acho que assim tem sido uma caminhada, uma jornada de muito crescimento, porque às vezes a gente está lendo, como o René falou, a gente está lendo novamente uma obra, mas de repente surge um olhar de outra pessoa, da gente mesmo, que parece, nossa, eu não tinha observado isso, né? Então é um espaço de muito crescimento, né? E agradecer profundamente a todos que de alguma forma colaboraram para a gente estar aqui, para a gente construir esses 9 anos de caminho, Larissa, Alice, Renato, Renê, Marcos, Cleus, Edilena, Osvaldo. Gratidão enorme por todos vocês que tornaram possível a gente estar aqui por tanto tempo, tá? Uma gratidão enorme. Somos sementes, então vamos levar, espalhar mais sementes aí para que floresçam. Gratidão a todos vocês. Tânia, pode abrir o seu. Boa noite a todos. Eu só vim agradecer também, porque eu sou uma sementinha daqui do grupo. Em especial, vim agradecer ao Marcos Castro, porque com uma palavra só que ele disse para mim, eu mudei toda a minha postura e fui para o meu adulto, né? Eu pude sair da minha criança ferida e ali retomar minha postura e ir para a vida. E hoje eu posso trabalhar, atender com qualidade meus clientes e assim levando transformação para a vida das pessoas, um novo olhar para a vida. E então eu só tenho que agradecer esse grupo maravilhoso. Não tem sido assim muito presente também por muita correria da vida, mas eu não podia deixar de falar que a semente aqui plantada
tem dado frutos. E eu continuo compartilhando, né, esse conteúdo para as pessoas, porque não pode deixar parado, porque isso aqui é vida, né? É transformação, é um olhar para a vida. E eu só tenho que agradecer a todos. Todos aqui têm uma sementinha plantada aqui na minha alma. Gratidão a todos. Pode falar, Mônica. Eu? Oi, boa noite a todos. Eu queria contar rapidamente que eu conheci as constelações no ano 2000. Foi com um terapeuta alemão que vem, costuma vir ainda uma vez por ano. Vocês devem conhecer também o Frank Gallenmüller. E eu participei de um workshop com ele, e aí eu pensei, puxa, que pena que vem só uma vez por ano. E alguém aí nesse grupo me falou, e foi bem difícil para mim chegar para São Paulo, não conhecia muito bem o bairro lá, tudo. Não, mas aqui a gente tem o Renato. Ah, é? Tem Renato aqui? Quem é o Renato? E aí eu fui atrás, né, do Renato, conheci o Renato, aí mudou tudo para mim. Acabei fazendo o curso, ele me remexeu assim, né? E fiz o curso não com a intenção de ser terapeuta, fiz para mim, para eu aprender. E aí conheci a Cleusa me convidou para esse grupo. Eu sou meio nova aqui nesse grupo, né? Acho que eu estou há uns 2 meses só, né? Aí eu sou muito grata a todos e realmente ler o livro sozinha é uma coisa. Ler o livro aqui é outra coisa, totalmente diferente. E eu fiz isso aqui também para hoje, né? Que lindo! Tá? Para o aniversário de 9 anos, né? Que ótima Muito grata, ideia. muito grata, sou muito grata a todos. Amo a Cleusa é minha amiga, assim, tá? Beijo. Esse é para Alice e para o Renato soprarem juntos, hein? Ah, Os mais antigos, né? Os que formaram, né? Tem que soprar a velhinha, né? Eles que têm o privilégio, né? e a Larissa Sensacional. também, que ela teve desde o É início, isso. com certeza. Sensacional. Mais alguém, gente? Eu vou ler aqui o chat, se alguém, enquanto isso, se alguém resolver falar. O Renê. Mostra um minuto só, mostra esse bolo de novo, Mônica, Para por tirar, favor. tirar uma Vou tirar uma fotinha. foto. Que legal. O Renê compartilhou aqui. Um ponto de vista é a vista de um ponto, Leonardo Boff. E por que não falar também da profundidade da alma do facilitador? E aí, sobre o Eurico, né? Que bom que você falou, Eurico, porque eu sabia da sua história. Foi bom você compartilhar. E o Eurico trouxe tantos colegas para o nosso grupo também. É isso aí. Renê, gratidão a todos, todas vocês que tornaram e tornam este grupo possível toda semana às terças, a partir das 20h20, desde 2016. Vera Lúcia, amo esse trabalho, tenho crescido com todos vocês. Obrigada a todos, obrigada, Helena, também gratidão. Marcos Castro, que legal, queridos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria, mas eu estou esperando se mais alguém vai falar, porque eu acabo falando demais também. Bom, a gente já passou uns minutinhos. Quando, né, várias pessoas foram falando, a Tânia trouxe a sua vivência, né? E essa realmente a leitura, quando a gente está lendo em grupo, é muito diferente. A gente acaba lendo com a nossa alma, né? Então, quantas vezes aqui vocês lembram que às vezes em alguma leitura, o livro, eu lembro aquele livro A Cura, que é super fininho, a gente demorou muito para ler, porque acho que o movimentava tanto a gente, e às vezes eu nem dormia direito, né? Saía bem mexida. E semana passada, eu, pelo menos, continuo com aquela frase, porque semana passada a gente terminou uma leitura e tinha uma frase do Hellinger assim:
uma provocação, né? Aqui no grupo a gente fala as provocações. Quando ele fala, nós nos permitimos começar de novo. E aí no final ele fala que tem que se permitir começar de novo, que esse é o segredo da felicidade, o grande segredo da felicidade, né? De recomeçar. E aí no final ele coloca isso, mas isso é fácil demais. Então no grupo passado eu saí com essa frase assim, é fácil demais, né? Então é fácil demais a gente se manter no nosso lugar, é fácil demais a gente ler os livros do Bert, e compreender tudo, só que não, né? Então, o quão importante é esse grupo, né? Esse grupo ou outros grupos de estudos, porque a constelação, ela evoluiu, né? E o quão importante a gente ter contato com esses livros, que mesmo que sejam antigos, e aí eu não sei se o senhor lembra, professor Renato, na mentoria lá do Navegador para a Vida, sempre surge alguns assuntos e as pessoas pegam um livro e vão lá fazer o recorte do livro, ah, mas o Bert disse isso, e até veio, né, uma pessoa com um tema lá, mas o Bert disse isso, então assim, é importante a gente saber o que tem aqui nesses livros, né? Muitos novos livros estão vindo, então assim, nós já lemos 14 livros. Espero que esse grupo perpetue para a gente ler muito mais, porque tem muitos livros para lerem. Mas assim, tem releituras aqui que, como eu vou dizer assim, evoluiu a constelação, mas como assuntos e temas aqui são atemporal, né? Porque a gente está vivenciando isso, né? Então é muito importante. Para mim, isso aqui é um conhecimento para a vida mesmo. Então, que outros grupos possam existir, esse estudo continuado dos workshops, eu acho assim, para quem realmente quer evoluir profissionalmente e como pessoa, principalmente, isso é muito bom. E aí, por isso, né, do meu coração, que esse grupo permanece. Eu agradeço imensamente até a confiança de eu estar aqui como, né, o host. Para mim foi um desafio grande quando me convidaram, porque eu tinha vergonha de ler. Então, esse grupo me desafiou a ser outra pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. E é isso, gente. E eu agradeço a todos que foram convidados e que se dispuseram a estar aqui a qualquer dia, porque nós tivemos que mudar a data de agenda. Então, assim, vieram de coração aberto. E também agradeço as pessoas que às vezes, que muitas vezes não assistem ao vivo, mas que elas estão no YouTube, né? Sempre esperando a gravação. Então isso é muito importante. Todos contribuem, como o René disse aqui, para a gente manter esse grupo vivo. E é isso. E se alguém mais quiser falar, eu encerro aqui. Então, gente. Em relação às fotos, eu fui tirando várias fotos, depois eu vou colocar lá no Leituras Sistêmicas no Instagram e no grupo de Direito Sistêmico do Facebook também, tá? Para quem quiser, e fica ali. Obrigada. Só um minutinho que a Antônia já passo para você. Normalmente, os conteúdos que a gente compartilha aqui, às vezes texto do Bert, de outros livros, a gente compartilha tudo lá no grupo do Facebook, né? Quando libera a gravação, a gente põe lá todos os comentários. Filmes, várias vezes aparece filme aqui. Antônia, pode falar. Eu não ia falar, mas de última hora só deixar registrado que, até porque o Dr. Sam está presente mesmo, né? Eu só estou neste grupo e conheci a constelação porque eu fui acho que foi o primeiro simpósio de 2018 que teve em São Paulo, na OAB, e eu precisava saber o que era constelação, que eu estava fazendo serviços jurídicos, e de última hora, com a minha mãe internada, eu tinha uma semana que eu queria mudar para falar sobre a importância, né, da constelação no judiciário. E o doutor Sami, eu me emociono ainda porque eu falei, gente do céu, como eu preciso saber o que é isso? Que uma pessoa, né, assim, eu falei, nossa, um juiz, junto com a Janaína, me acolheram, conversaram comigo, depois eu passei o meu TCC por e-mail, ele leu, me deu retorno, eu falei, gente, que é isso? Que tipo de pessoas existem, né, nesse meio? Então, fiquei apaixonada,
foi muito importante. Eu conheci em abril. Assim, fiz uma constelação muito rápida com uma consteladora em São Vicente, que eu fui para conhecer, né, o que era. E na época deu tudo errado, mas enfim, né, eu consegui, eu queria saber o que era fazendo e ao mesmo tempo não conseguia me entregar. Porém, foi de suma importância porque eu descobri, né, veio, né, à tona que eu estava fora do meu lugar em abril de 2018. Eu estava sendo mãe da minha mãe. E em outubro ela faleceu. E foi muito importante. Então, eu sou extremamente grata. E ao grupo, depois que eu conheci, comecei a acompanhar na pandemia, me salvou de uma síndrome do pânico, de uma quase depressão por conta do falecimento da minha mãe, né? E fora tudo que eu já aprendi, as pessoas que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o Renê pessoalmente, né? Acompanho todas as lives que tem do professor Renato, o Marcos, assim, professor Renato, já fiz pergunta em off, ele me respondeu, o Renê, o Marcos, então, é assim, para mim, terça-feira é sagrada. Gratidão. Alguém mais, gente? Gostaria de falar? Eu gostaria que a gente possa celebrar os 10 anos juntos. Será um grande prazer. Obrigado de todos estarem aqui, obrigado de me aguardarem para estar aqui com minha vida muito complicada. Então, assim, gente, é maravilhoso. Esse grupo é uma raiz que dá sustentação de forma consistente a essa algo gigante que é a constelação no mundo e especialmente no Brasil. Muito obrigado de vocês continuarem isso com amor, né? Só onde tem amor as coisas florescem. E aqui é um lugar de amor. Então não é à toa que isso vem florescendo, crescendo, se aprofundando e seguindo adiante. Maravilhoso isso. E especial, um obrigado ao Hamilton, né? Claro, ao Hamilton, a Larissa e a Alice, porque eles eram a estrutura inicial que se dispunham a tudo isso. E como eu disse, é lindo ver como ambos cumpriram a sua missão dentro desse processo e soltaram e deixaram que novas pessoas assumissem outros papéis e fossem se reciclando. Então, um agradecimento muito especial a vocês três. Sem isso, sem a ideia, sem a iniciativa e sem a estruturação, né, que a Alice e a Larissa faziam, nada seria possível. Eu mesmo contribuí porque tinha essa estrutura, senão eu não saberia fazer isso. Então, temos que reconhecer isso, que a estrutura traz uma ordem, e essa ordem é que traz o fluxo. Respeitar uma ordem permite que um fluxo flua de uma forma mais profunda e eficiente. Que esse grupo vá adiante e cumpra mais e mais profundamente sua missão. Obrigado a todos, gente. Obrigada. E só lembrando que o Hamilton ainda está nos bastidores. Ele tem a função de ele que publica os vídeos no YouTube, então ele está sempre atuando ainda. Obrigada a todos. Quem desejar participar conosco é sempre o mesmo link. Por enquanto não temos intenção de mudar, então sejam bem-vindos. E aqui eu faço as palavras do Renê, a minha também. É uma alegria, gente, é um presente ter vocês aqui. Eu realmente fiquei muito feliz de ter vocês aqui. E olha lá a Mônica mostrando a vela acesa lá. Vamos cantar parabéns. Aê, viva para nós. É, Boa noite, gente. Parabéns para todos nós, né? Parabéns para todos nós. E que venham os 10 anos. É isso aí, vamos nos encontrar nos 10 anos. Eu vou Vamos... ter que comer o bolo, né? Vou ser Ah. obrigada. Beijão. Um beijo. Legal. Tchau, gente. Obrigada Beijo. por tudo. Obrigada a Até todos. os Tchau, pessoal. 10. Todo Um mundo. abraço. Tchau, Muito tchau. bom ter Beijão. vocês. Até Valeu, terça-feira que pessoal. vem. Parabéns. Obrigada. Tchau, Parabéns. tchau. Até os 10 anos. Tchau, tchau. Tchau.